Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Nesse canal, o nosso foco é saúde e bem-estar. E nós investigamos como a tecnologia cruza o caminho de doenças, tratamentos e, bom, muito mais. Quando a gente vê uma imagem do cérebro, chama a atenção como os dois lados, o esquerdo e o direito, parecem um espelho um do outro, quase idênticos. Mas essa simetria é só na aparência, O mais incrível mesmo é como eles trabalham de formas assim bem diferentes. Exato. É uma arquitetura fascinante, de verdade. E essa diferença no funcionamento, que a gente chama de lateralização cerebral, sabe? Aquela tendência de certas funções ficarem mais concentradas em um lado do que no outro é fundamental para a gente entender um monte das nossas habilidades. Vamos começar essa exploração hoje vendo um pouco como essa ideia surgiu. E tem logo de cara aquele detalhe que intriga, O tal do controle cruzado. O hemisfério direito controlando o lado esquerdo do corpo, e o esquerdo controlando o direito. Isso já dá uma pista de que a organização ali não é tão, digamos, direta assim. Como é que surgiram as primeiras ideias de que os lados tinham funções diferentes? Então, as primeiras desconfianças vieram mesmo da observação clínica lá atrás. Em 1836, teve um médico francês, o Marc Dax, ele notou uma coisa importante. Pacientes que tinham sofrido danos no hemisfério esquerdo muitas vezes ficavam com o lado direito paralisado e também perdiam a capacidade de falar. Foi um insight pioneiro, sabe? Conectar uma lesão bem específica de um lado com uma função tão complexa como a linguagem. Mas, na época, essa ideia não pegou muito. Que curioso! Uma observação tão importante e ficou meio esquecida por um tempo. E quem foi que trouxe a confirmação, então? Quem deu força para essa ideia? Aí entra outro francês, décadas depois, lá por 1864, o Pierre Broca. Ele é bem mais famoso por isso. Ele estudou pacientes que tinham muita dificuldade para falar, para articular as palavras. E ele conseguiu identificar uma área bem específica no lobo frontal esquerdo, que hoje, claro, a gente conhece como área de Broca. Quando essa área era lesionada, causava essa afasia específica, a dificuldade de produzir a fala. Então foi a primeira prova concreta e localizada mesmo. Isso, exatamente. Foi a primeira evidência forte de que a linguagem tinha um endereço mais específico em um dos lados do cérebro. Logo depois, um outro pesquisador, o Carl Wernicke, identificou mais uma área, também no hemisfério esquerdo, mas essa ligada à compreensão da linguagem. Isso reforçou ainda mais a ideia de especialização. Entendi. E como foi que a ciência avançou para entender esses hemisférios de forma mais isolada? Imagino que aí entram aqueles estudos bem famosos do cérebro dividido, Precisamente. Aí a gente dá um salto para meados do século XX. Roger Sperry e a equipe dele fizeram trabalhos que foram, assim, revolucionários. Renderam até um prêmio Nobel para o Sperry. Eles estudaram pacientes que tinham uma forma muito severa de epilepsia e que passaram por uma cirurgia bem radical. Nessa cirurgia, o corpo caloso era cortado. O corpo caloso é basicamente a principal ponte de comunicação entre os dois hemisférios. Nossa, cortar a comunicação principal. E esses pacientes, como eles ficavam no dia a dia? Então, esse é o ponto mais curioso. No cotidiano, eles pareciam normais, surpreendentemente normais. As mudanças eram muito sutis. Pareciam normais, mas se a comunicação estava cortada, como é que eles descobriram as diferenças entre os lados? Trabalhava com ele e criaram. Eles bolaram um jeito de apresentar informações só para um hemisfério de cada vez, usando o campo visual, por exemplo. No teste clássico, eles mostravam, digamos, uma maçã só para o campo visual esquerdo do paciente, essa informação vai para o hemisfério direito. E, ao mesmo tempo, uma laranja só para o campo visual direito, informação que vai para o hemisfério esquerdo. Ok. E aí? O que acontecia? Aí eles perguntavam. O que você viu? Como o hemisfério esquerdo é o que geralmente controla a fala, e ele só viu a laranja, o paciente respondia laranja. E a maçã, o outro lado não viu. Viu? Mas não conseguia falar sobre ela.
Só que, se pedissem para o paciente pegar o objeto que viu com a mão esquerda, que é controlada pelo hemisfério direito, Ah, imagino. Ele pegava maçã. pegar. Mas como ele não comanda a fala na maioria das pessoas, o paciente não conseguia dizer maçã. Esses experimentos foram, assim, muito elegantes para mostrar as especializações. O esquerdo mais ligado à linguagem, à análise lógica, e o direito mais ao espacial, visual, reconhecimento de padrões, emoções, talvez. Que demais. Realmente revelaram mundos quase separados dentro da mesma cabeça. E todo esse trabalho recebeu um impulso grande depois, né? Com a década do cérebro. Sim, sim. Nos anos 90, essa iniciativa nos Estados Unidos injetou muito investimento em neurociência e a pesquisa sobre lateralização e outras funções cerebrais avançou bastante. Fascinante. Mas fica a pergunta, né? Por que o cérebro evoluiu assim, com essa divisão de tarefas? Qual a vantagem? Essa é a pergunta de milhões. A hipótese mais aceita é que a lateralização é uma estratégia de evolução para otimizar o processamento cerebral. Pensa assim, é mais eficiente ter áreas super especializadas em tarefas diferentes do que ter dois hemisférios tentando fazer a mesma coisa de forma meio redundante. Isso talvez aumente a capacidade do cérebro de processar informações complexas ao mesmo tempo e talvez até acelere as respostas. Parece que o cérebro prefere poder de processamento e velocidade em vez de redundância pura. Faz todo sentido. Me lembra um pouco a ideia de ter especialistas numa equipe, né? Cada um focado no que faz de melhor, e aí o time inteiro funciona de um jeito mais ágil, mais capaz. Então, essa nossa primeira análise aqui nos levou por essa jornada histórica bem interessante. A gente viu como a ciência começou a desvendar que os dois lados do nosso cérebro, apesar de tão parecidos por fora, são na verdade especialistas em coisas diferentes. Uma viagem que começou com observações ali no consultório e chegou a experimentos super engenhosos que mostraram como o cérebro, de certa forma, divide para conquistar, né? Em termos de função. Exatamente. E essa história toda deixa a gente com uma reflexão bem interessante, eu acho. O que será que aquela normalidade aparente dos pacientes de cérebro dividido no dia a dia nos diz sobre a capacidade incrível que o nosso cérebro tem de criar uma experiência unificada pra gente, uma consciência única, mesmo quando suas partes principais não estão conversando diretamente da forma usual? Next level. Então a gente já pegou a ideia geral da lateralização do cérebro. Mas, assim, vamos aprofundar um pouco. Por que essa divisão toda? Quer dizer, o cérebro não ia ter esse trabalhão todo à toa, né? De jeito nenhum. Olha, tem uma teoria matemática super interessante do Dr. Luiz Seoni. Ela basicamente sugere que conforme as nossas tarefas cognitivas foram ficando mais complexas ao longo da evolução, sabe? Sei. Tipo, pensar mais, resolver mais coisa. Exato. Aí especializar um lado do cérebro acabou virando uma vantagem, uma forma mais eficiente de trabalhar. Pensa só na linguagem. É algo que exige um processamento muito sofisticado. Nossa, nem me fale. Então, concentrar isso num lado só, que geralmente é o esquerdo, otimiza tudo. Evita, tipo, uma briga interna entre os hemisférios e libera o outro lado para focar em outras coisas importantes. Faz total sentido. É aquela ideia de dividir para conquistar, basicamente. E essa estratégia não é só nossa, imagino. Ouvi dizer que isso aparece em outros bichos também. Com certeza. Tipo o papagaio que prefere um pé para pegar comida, é isso mesmo. Isso mesmo. A lateralização não é exclusiva dos humanos, não. Aparece em muitos vertebrados. Esse exemplo do papagaio é ótimo. Muitos preferem mesmo usar o pé esquerdo. Mas voltando pra gente. O hemisfério esquerdo, né? Sim. Como a gente viu lá com o Broca, ele geralmente é o mestre da linguagem para a maioria das pessoas. Gramática, vocabulário, a produção da fala mesmo. Ele também é bom com lógica, análise sequencial, matemática. Ah, o lado mais certinho, que gosta de ordem, de passo a passo. É, por aí. Ele processa as coisas de forma mais linear, sabe? Sequencialmente. O lado metódico, organizador. E o direito? É aquele estereótipo do lado artista, meio bagunçado, criativo. Bom, essa é a fama, né? E tem um fundo de verdade, mas claro que é uma simplificação. O direito ele é mais holístico. Ele pega a visão geral, o todo. Holístico? Como assim? Ele processa informações espaciais, tipo pra gente se localizar no ambiente, reconhecer rostos, entender um mapa mental. Ele também capta o tom emocional da voz, sabe, a melodia da fala, a música, a intuição.
Entendi. É menos focado nos detalhes, em sequência, e mais em reconhecer padrões gerais, sacar o clima da situação, interpretar uma expressão facial, essas coisas. Que legal. Mas olha só, se eles são tão diferentes assim, com focos bem distintos, como que o cérebro faz para a gente funcionar como uma pessoa só, de forma integrada? Como é que rola essa conversa entre eles? Ah, aí entra o nosso herói, o corpo caloso. A famosa ponte. Exatamente. Pensa numa autoestrada gigante de informação, assim, com uns 200 milhões de fibras nervosas conectando os dois lados. É essa estrutura que permite, por exemplo, que o seu lado esquerdo, que entende a palavra-chave, Sei. saiba qual chave o seu lado direito, que viu a imagem da chave, está processando, entende. Sem essa ponte, a comunicação falha feio. Eu lembro de ter lido sobre aqueles experimentos do Roger Sperry com pacientes que tiveram o corpo caloso dividido por alguma razão médica. Aquilo não foi fundamental para entender isso? Nossa, com certeza. Os estudos do Sperry foram uma revolução. Eles mostraram de forma bem dramática o que acontece. Por exemplo, Conta aí. se mostravam um objeto só para o campo visual esquerdo do paciente, que é processado pelo hemisfério direito. Ele conseguia pegar esse objeto com a mão esquerda, que também é controlada pelo direito. Ok. Mas ele não conseguia dizer o nome do objeto, porque o centro da fala, na maioria das vezes, está lá no hemisfério esquerdo, que não viu o objeto diretamente. Caramba, que doido. Isso mostra demais como essa integração é crucial, né? Totalmente escancarou a importância dessa comunicação constante entre os lados. Incrível mesmo. E o cérebro ainda tem tipo um plano B se algo dá errado? Aquela coisa da neuroplasticidade que a gente ouve falar? Perfeitamente colocado. O cérebro não é uma pedra, ele é super dinâmico. Ele se reorganiza o tempo todo. Isso acontece com base nas nossas experiências, no que a gente aprende e até mesmo se rola alguma lesão. É a tal da neuroplasticidade. Exatamente. Funções podem até mudar de lugar, sabia? Conexões neurais se fortalecem, outras enfraquecem. A gente vê isso em casos bem interessantes, tipo pessoas que nascem sem o corpo caloso. Sério? E aí? O cérebro dá um jeito, ele cria rotas alternativas de comunicação entre os hemisférios. É uma capacidade de adaptação realmente fantástica. Uau! Isso muda muito a forma como a gente pensa no cérebro, né? Não é algo fixo, tá sempre se mexendo, se adaptando. Mas, tirando esses casos de lesões ou cirurgias, como é que a gente descobriu tanto detalhe hoje em dia? A tecnologia de neuroimagem foi o grande salto. Ressonância magnética funcional, o fMRI, tomografia por emissão de pósitrons, o PET, eletroencefalografia, o EEG. Aqueles exames que mostram o cérebro aceso. Isso, essas técnicas permitem a gente espiar o cérebro em ação, literalmente. Ver quais áreas ficam mais ativas quando a gente faz diferentes tarefas. Conseguimos observar a lateralização acontecendo em tempo real. Que demais. E isso confirma e detalha muito do que antes a gente só conseguia inferir, né? O fMRI, por exemplo, confirma essa dominância do lado esquerdo para a linguagem na maioria das pessoas sem precisar de nenhuma cirurgia de forma não invasiva. É a tecnologia de ponta revelando os segredos do cérebro. Mas olha, mesmo com toda essa ciência avançada, ainda tem muito forte aquele mito, né? Aquela história de, eu sou uma pessoa de cérebro esquerdo ou eu sou totalmente cérebro direito. Esse mito é duro na queda, infelizmente. Mas, assim, é uma super simplificação. A neurociência séria nunca validou isso. Não mesmo. De jeito nenhum. Tem pesquisas grandes, sabe? Teve uma bem famosa da Universidade de Utah que analisou mais de 1000 cérebros. E o resultado? Nenhuma evidência de que as pessoas usam predominantemente um lado ou outro de forma geral como um traço de personalidade. Na prática, a gente usa ambos os hemisférios para quase tudo que a gente faz. Tarefas que exigem lógica e tarefas que exigem criatividade, por exemplo, elas dependem de uma rede neural bem complexa que envolve os dois lados trabalhando juntos, colaborando. Entendi. Então, rotular as pessoas ou até estilos de aprendizagem dessa forma não tem base científica nenhuma e pode até ser meio limitador, né? Poxa, então chega de desculpas. Não dá pra culpar só o hemisfério direito pela bagunça na mesa de trabalho. Exatamente. No fim das contas, o que a gente tem é um super trabalho em equipe cerebral. Uma equipe e tanto. Uma equipe dinâmica, super adaptável e, acima de tudo, incrivelmente colaborativa. A integração entre as partes é tão vital quanto a especialização de cada uma delas. E fica aí a reflexão, né? Se essa integração
essa ponte entre os hemisférios é tão fundamental para o nosso funcionamento como indivíduos, o que será que a falta de pontes, a falta de diálogo entre diferentes perspectivas pode causar em níveis maiores, tipo, na sociedade como um todo? Next level. Ok, chegamos ao final da nossa conversa sobre como o cérebro se organiza, né? Para a gente amarrar tudo isso, parece que a grande sacada da lateralização não é bem dividir para separar, mas dividir para otimizar mesmo, né? Uma especialização que torna tudo mais eficiente. Exatamente. Mas acho que a palavra-chave mesmo aqui é integração. Quer dizer, essa especialização toda só funciona por causa da comunicação intensa entre os dois lados. E aí entra o corpo caloso, aquela estrutura gigante. Isso. Ele que orquestra tudo, né? Aquela ponte com mais de 200 milhões de fibras nervosas. Não dá para pensar em duas metades isoladas de jeito nenhum. É um sistema, assim, super colaborativo. Totalmente. E essa ideia de ser dinâmico fica ainda mais forte quando a gente pensa na neuroplasticidade, certo? Aquela capacidade incrível do cérebro de se adaptar, se reorganizar depois de uma lesão ou só por aprender algo novo. Sem dúvida. A neuroplasticidade é fundamental. É ela que permite a recuperação, o aprendizado contínuo. Mostra que a estrutura não é engessada, sabe? E isso já deveria, por si só, derrubar umas ideias muito simplistas que a gente vê por aí. Falando nisso, vamos direto ao ponto. Aquele mito que não morre, né? Do cérebro esquerdo lógico versus cérebro direito criativo. As fontes que a gente viu deixam claro que isso é uma distorção enorme do que a ciência descobriu, principalmente lá atrás com os pacientes de cérebro dividido. Por que será que essa ideia colou tanto? É porque é uma explicação fácil, né? Atraente, direto ao ponto, como você disse. Mas olha, é perigosa. Pensa na educação, por exemplo. Sim. Surgiram várias estratégias de estilos de aprendizagem baseadas nisso, né? Hemisfério esquerdo, hemisfério direito. E assim, as fontes mostram que isso não tem base científica sólida. O risco é acabar limitando o potencial dos alunos, sabe? Em vez de ajudar. Com certeza. A verdade é que a gente usa os dois lados para quase tudo. Para a lógica e para a criatividade. Elas andam juntas. E levando para o lado prático, na medicina, como que esse conhecimento mais refinado, digamos assim, sobre qual lado faz o quê, ajuda no dia a dia? Ajuda pra caramba. É crucial, na verdade. Pega o caso das afasias, as dificuldades de linguagem. Entender se a lesão atingiu a área de Broca, que cuida mais da produção da fala, ou a de Wernicke, mais da compreensão, geralmente no lado esquerdo. Isso direciona todo o diagnóstico, a reabilitação. Faz todo sentido. E antes de uma cirurgia no cérebro, por exemplo, saber qual hemisfério é o dominante para a linguagem naquela pessoa é vital, para minimizar qualquer risco de sequela. E a tecnologia está acompanhando esse entendimento mais profundo. Tá sim, e é fascinante ver isso acontecer. Já existem técnicas como a estimulação magnética transcraniana, a EMT. Aquela que usa campos magnéticos por fora. Essa mesmo. Ou a estimulação cerebral profunda, DBS, que já envolve implantes. A ideia com essas tecnologias é conseguir modular, tipo dar uma afinada na atividade de regiões específicas. Tentando reequilibrar as coisas. Exato. Tentando melhorar a comunicação ou a atividade em um dos lados para tratar condições como depressão refratária, Parkinson, ou até para ajudar na recuperação depois de um AVC, por exemplo. Incrível. Bom, e olhando para o futuro, então, o que a gente pode esperar? As fontes mencionam avanços bem impressionantes em neuroimagem. Sim, a gente está entrando numa era de visualização muito mais detalhada do cérebro em ação. Pensa na ressonância magnética funcional, a fMRI, que já mostra atividade pelo fluxo de sangue. Certo. Agora imagina isso com resoluções muito maiores, ou técnicas que combinam diferentes tipos de imagem, as multimodais. O objetivo é quase como criar filmes da atividade cerebral, sabe? Ver essa colaboração entre os hemisférios acontecendo ali em tempo real. Uau! Mas analisar essa quantidade de dados deve ser um desafio gigantesco. É aí que a inteligência artificial entra forte. Com certeza. A IA é essencial para conseguir decifrar os padrões complexos que estão nesses dados todos. Isso abre portas para diagnósticos muito mais precoces, para tratamentos personalizados, pensando na organização cerebral única de cada um. Medicina de precisão no cérebro.
Exatamente. E além disso, a IA está impulsionando muito o desenvolvimento das interfaces cérebro-computador, as BCs, aquelas que permitem uma comunicação direta do cérebro com máquinas. Que abre um outro universo de possibilidades. Mas imagino que ainda tem muita pergunta no ar, né? As fontes até mencionam uns debates sobre, sei lá, a relação exata entre a complexidade da nossa mente e o quanto o nosso cérebro é assimétrico. Sim, muitas perguntas. Qual é a dinâmica real entre os hemisférios? É sempre cooperação ou rola uma competição também? Como essa simetria toda evoluiu? E por que em nós humanos ela parece tão ligada a coisas complexas como a linguagem, a consciência? São questões que, bom, continuam movendo a ciência para frente. Entendi. Então, no fim das contas, essa divisão de trabalho, a lateralização, parece ser uma solução evolutiva muito elegante, né? Uma estratégia para conseguir mais capacidade, mais eficiência no mesmo espaço físico do crânio. Perfeito. Acho que essa é uma ótima forma de ver. Não é uma limitação, de forma alguma, talvez seja justamente a base do nosso enorme potencial cognitivo. Interessante. E isso, claro, nos deixa com aquela reflexão final, né? Se essa arquitetura, que é dual, mas ao mesmo tempo integrada, é a base de tudo, como exatamente ela dá origem a algo que a gente percebe como tão unificado e complexo? Tipo a nossa consciência, a criatividade, o nosso senso de eu. É a pergunta de milhões. Pois é. E tem mais. Agora que a gente está desenvolvendo tecnologias como IA e BCS, que vão interagir cada vez mais diretamente com essa arquitetura cerebral, quais são as implicações? Não só para a medicina, mas para a própria natureza da experiência humana daqui para frente. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!